Sabe aquela história de amizade colorida? É um arranjo que muita gente conhece, né? Aquela tentativa de ter o melhor dos dois mundos. Mas se é algo tão comum, porque a maioria desses relacionamentos parece um navio que já sai do porto com destino certo para o fundo do mar. Vamos mergulhar nessa história para entender por que eles afundam. Bom, para a gente desvendar essa dinâmica, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é uma amizade colorida e ver o quão comum ela é de verdade. Depois, a gente vai investigar por que a maioria afunda, com um foco especial no silêncio, que costuma ser fatal. E no final, a gente fecha com uma dica que pode ser crucial para quem sabe se manter à tona. Então, antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. O que exatamente a gente quer dizer quando fala amizade colorida? Vamos alinhar as definições. Olha, a definição é bem direta, né? Duas pessoas que têm uma relação sexual, pode ser de vez em quando ou com frequência, mas sem aquele compromisso ou o rótulo de um namoro formal. Simples assim. Uma boa analogia para pensar nisso é como se fosse o intervalo de um jogo de futebol ou o intermédio de uma peça de teatro. É um momento de respiro, uma distração, mas não é o evento principal. A ideia é que seja uma fase, sabe? Algo que acontece antes que o próximo ato mais sério da vida comece. Ok, agora que o termo está definido, quão popular essa dinâmica realmente é? Ou seja, quanta gente de fato embarca nesse tipo de navio? E olha, os números são bem impressionantes. Uma pesquisa lá de 2013 mostrou que entre 30% e 60% dos universitários americanos já tinham tido uma amizade colorida. Ou seja, não é um fenômeno isolado, é algo bem comum mesmo. Essa popularidade toda leva a gente para a grande questão, né? Ok, muita gente entra, mas esse tipo de relacionamento se sustenta? Desse tanto de gente que embarca, quantos realmente chegam em um porto seguro? E a realidade é meio dura. Apenas 20% dessas amizades acabam evoluindo para um relacionamento sério, sabe? Conseguem navegar juntas. E os outros 80%? Bom, esses afundam. A maioria vira um verdadeiro Titanic, sem nem ter a chance de sair do porto do lance sem compromisso. Certo, então a gente já sabe que a grande maioria afunda. Mas por quê? Vamos agora explorar os icebergs emocionais que geralmente aparecem no caminho, aqueles que muitas vezes a gente nem vê, até que seja tarde demais. Pois é, um estudo de 2009 chegou a uma conclusão bem clara. Não são questões de logística, não é falta de tempo ou distância. O que derruba esses arranjos, na esmagadora maioria das vezes, são os sentimentos. É o lado emocional que pega. E sendo mais específico, duas coisas se destacam como os principais motivos. Primeiro, uma das pessoas começa a desenvolver sentimentos românticos que não são correspondidos. E segundo, emoções negativas, tipo ciúme, começam a aparecer e aos poucos vão envenenando a situação. Mas espera aí. Sentimentos não deveriam ser o problema em si. A questão de verdade é por que eles se tornam fatais para esse tipo de relação? A resposta está na falha central, aquela que praticamente condena todos esses arranjos. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. Em entrevistas com estudantes, apareceu um padrão muito claro. Eles achavam que definir regras ou discutir o status da relação era tipo um trabalho de relacionamento, sabe? Justamente o que eles queriam evitar. Então, o simples ato de conversar sobre o assunto já parecia ir contra a natureza fácil e descomplicada do arranjo. Essa citação de um estudante resume tudo perfeitamente, né? Existe um medo de parecer vulnerável, de demonstrar que está investido demais. Falar sobre o que sente é admitir que tem algo em jogo. E muita gente prefere se proteger a correr esse risco. Isso cria um conflito interno que deve ser bem doloroso. Muitos sentiam ciúmes, ficavam desconfortáveis ao ver o parceiro com outras pessoas, mas se sentiam totalmente sem espaço para expressar isso. Era como se acreditassem que aqueles sentimentos não tinham o direito de existir dentro das regras não ditas do acordo. E o pior é se mesmo quando alguém juntava coragem para quebrar o silêncio, muitas vezes a outra parte simplesmente cortava a conversa para não complicar as coisas. O resultado final é sempre o mesmo. A comunicação não acontece, seja por autossabotagem ou porque a outra pessoa te cala. Então, se a falta de comunicação é o que faz o buraco no casco do navio, qual seria o bote salva-vidas? A resposta, ironicamente, está justamente naquilo que todo mundo parece evitar: a própria comunicação. Fica bem claro que existem dois caminhos. De um lado, tem a abordagem de manter a pose, a do silêncio. É o medo de se envolver, de parecer investido demais, e isso leva direto para o fracasso. Do outro lado, tem a abordagem da conversa.
Se comunicar abertamente, definir expectativas, é o único caminho que dá alguma chance real de sobrevivência. No fim das contas, o ponto crucial é esse. Não importa o motivo específico, o denominador comum em todos os cenários que dão errado é a ausência de um diálogo honesto. A comunicação não é o problema, a falta dela é que é. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem interessante para refletir. A fonte original traz uma ideia provocadora, e se conversar abertamente realmente incendiar o arranjo e levar ao fim dele? Mesmo assim, talvez valha a pena. Afinal, se o navio tiver mesmo que afundar, talvez seja melhor que a água esteja pelo menos um pouquinho mais morna, não é? Fica aí a reflexão.